aula de hoje é sobre tipografia no Illustrator. A ideia é que você saia daqui conhecendo tanto as ferramentas que permitem alterar os próprios tipos que já existem no programa, então as fontes que já vêm no programa, quanto também aprender sobre como criar suas próprias fontes no programa. Então, a gente vai ver uma série de ferramentas com esses dois intuitos, então de modificar fontes existentes e de criar fontes próprias. E nós vamos começar, então, com as ferramentas mais básicas, né, de tipografia, começando com como se escreve um texto. Isso é bem intuitivo, já tem uma letrinha aqui, o T, e o próprio atalho para essa ferramenta, tipo, é o próprio T. Então, só clicar e escrever alguma coisa. Então, vou escrever aqui, boa aula. Então, para a gente começar a editar esse texto, eu gosto muito de usar as coisas, não pelos númerozinhos aqui em cima, mas vir aqui e mexer diretamente no texto. Então, eu chego aqui com essa ferramenta de seleção, né, a seleção que a gente ativa com V, vem aqui no cantinho, aperta Shift e aí ele já aumenta, então já aumenta automaticamente aqui o tamanho da fonte aqui em cima. Eu acho que isso é mais intuitivo do que a gente mexer diretamente por aqui, mas isso é a opção de vocês. Então, tem outros atalhos aqui em cima também, né? A família de fontes que você vai utilizar. Se eu tiver com esse texto mais embaixo, eu consigo, inclusive, enxergar como é que ele vai atualizando. A gente viu a primeira opção, que é essa opção básica aqui, ferramenta tipo. Mas se eu segurar com o botão do mouse em cima da ferramenta, vai abrir várias outras ferramentas, várias outras possibilidades de trabalhar com tipo. A gente vai ver agora essa próxima aqui, tipo de área. É basicamente uma ferramenta em que, se eu tiver uma forma, então, tenho aqui, né, esse círculo. Eu quero preencher com texto, então eu venho aqui no tipo de área, clico aqui, clicando no caminho, né, dessa forma, e ele já automaticamente preencheu, no caso, o texto padrão que ele gera, com as configurações de fonte que eu tinha no momento. Então, tá aqui. Esse tipo de preenchimento ele funciona bem quando o tamanho da fonte ele é um tamanho menor. Se eu aumentar muito esse tamanho, ele já começa a perder o formato, né? Então, tem que avaliar quando que vale a pena utilizar essa função. Outra possibilidade que a gente tem de trabalho com tipo é essa próxima aqui, tipo no caminho. A ideia é que a gente consegue escrever ao longo de um traço. Eu vou aumentar aqui o tamanho para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Então, eu tinha aquela linha, né? E agora eu tenho o texto seguindo a linha. Então, é bem interessante também essa possibilidade. E tem ainda algumas opções dentro desse tipo no caminho. Então, se eu clico aqui, né, eu acabo conseguindo abrir essa janelinha que me permite editar algumas coisas. Sempre bom ligar a visualização, facilita para vocês saberem o que está acontecendo. Então, ele tem uma série aqui que ele chama efeitos, né? Então, ele está nesse padrão, que é o arco-íris. Tem o inclinar, que ele cria uma ideia aí, traz um pouco a ideia do itálico, não é exatamente o itálico, mas ele acrescenta uma inclinação ao texto. Fita 3D. A legibilidade já fica bem prejudicada, então se a gente for fazer trabalho de embalagem com esse tipo no caminho, né, não é legal usar essa fita 3D. Serrilha também, né, aqui a gente consegue perceber que não está muito legal. E gravidade, menos ainda. Então vai ser mais esse primeiro aqui, arco-íris. Tem também a opção de alinhar ao caminho, então percebam que ele está seguindo o caminho como uma linha base, mas pode ter outros tipos de alinhamento, por exemplo, no centro, né? Enfim, aí vai do critério de vocês. Uma outra coisa que pode acontecer, vocês podem perceber em alguns momentos, que dependendo como vocês criaram a forma, pode ser que esse texto apareça invertido, aí qualquer coisa é só clicar aqui em virar, que ele vai fazer a correção, né, para outra direção. E tem também o espaçamento aqui está automático, não vai ter grandes diferenças, né, quando eu mostro aqui para vocês, mas, enfim, é outra opção também de espaçamento que vocês conseguem deixar automático, que ele funciona bem. Tem também, numa próxima ferramenta aqui, a opção de trabalhar com o tipo vertical. Então, ao invés do texto ter um alinhamento horizontal, como esse boa aula que está aqui, né, ele vai ter esse alinhamento vertical. Para coisas pequenas, até dá para trabalhar, mas para formas mais complexas, para textos maiores, vai ficar muito estranho. Por exemplo, essa forma aqui que eu acabei de criar. Se eu quiser colocar o texto vertical nela, aí tem essa opção aqui, tipo de área vertical. Ele vai preencher a minha forma com o texto vertical, mas vejam que ficou bem prejudicada a leitura, né? Então, se você for fazer um caça-palavras,
pode usar essa ferramenta. Agora, se for usar, fazer algum outro tipo de texto informativo, principalmente na embalagem, né, que tem que passar a informação com clareza, é melhor evitar esse tipo de situação. Então, mais uma possibilidade de trabalho também com texto na vertical é esse tipo no caminho vertical. É o tipo no caminho vertical, então tem um caminho, já tracei aqui para vocês, ele vai criar o texto dentro desse caminho, né? Então, seguindo uma forma de leitura diferente daquela que a gente já tinha visto, tá? E aqui, assim como na outra opção, se eu der 2 cliques aqui, ele abre essas opções de tipo no caminho. Vocês podem configurar conforme necessário. E aí, uma última opção que a gente tem nesse menu é a opção aqui de datilografia. O que faz essa opção? Na hora que eu entro nesse menuzinho, eu consigo editar, veja, eu mantenho o texto, mas eu consigo editar individualmente cada letra, seja posição delas, alinhamento vertical, mesmo horizontal, distanciamento, tamanho delas, enfim, pode ser interessante. Outra opção bem legal que também tem aqui no Illustrator e que não é tão conhecida é a gente alterar manualmente alguns caracteres específicos no nosso texto. Então, a gente tem algumas maneiras de fazer isso. Uma delas é vindo aqui com a ferramenta tipo, a gente seleciona um caractere específico e vai aparecer aqui embaixo uma seleção de possibilidades para esse tipo. Então, por exemplo, eu modifiquei aqui, né, esse meu azinho, ele agora tem uma cara diferente. Não foi uma grande mudança, não foi nada muito diferente, né? Na verdade, essas opções, esses caracteres diferentes que a gente chama de glifos, eles vão variar de acordo com cada fonte que você está usando. Tem fontes que vão oferecer mais possibilidades, tem fontes que vão oferecer bem menos, ou até às vezes não vai ter nenhuma variação. Então, vou mostrar para vocês. Vou copiar aqui, vou pegar uma outra fonte, pode ser essa aqui. Geralmente, fontes que têm serifa, né, que tem esse tracinho aqui, essa continuidade, elas acabam sendo mais prováveis que vão ter glifos diferentes. Eu consigo também ver esses glifos aqui, na ferramenta, né, no menu tipo glifos. E o que acontece? Deixa eu botar para cá. Ó, eu vou selecionar de novo o A, né? Vocês viram que só tinha 2 opções naquele outro texto, naquela outra fonte que a gente viu. Essa daqui já tem bem mais coisas, tá vendo? Então, eu consigo usar, por exemplo, né, eu tô com esse A, eu consigo usar esse outro A aqui. Aqui eu consigo visualizar e aqui eu consigo fazer a alteração específica do caractere. Então, eu vou mudar, eu quero trabalhar com esse A ao invés do outro A, por exemplo, tá? Agora, uma coisa bem legal, olha esse B aqui. Olha as possibilidades que ele traz, além da possibilidade padrão, né? Então, esse aqui é o padrão que a gente tem aqui. Olha só, eu consigo trazer com essa serifa puxada aqui para trás, né? Eu consigo trazer essa é bem mais diferente, olha só, bem mais decorativa. Então, se a gente viesse aqui no outro B, não ia ter nada, só tem aquele B padrão. Não que uma fonte seja melhor ou pior que a outra, são só possibilidades diferentes que elas trazem. E aí é vasculhando mesmo, é você selecionar, você ver o que existe, né? Então, você vai usar uma, vai usar outra, daí você vai trabalhando com como quer fazer, enfim, como é o seu projeto gráfico, o que você espera. Aqui, olha só, o L. Tem outras opções para o L, tem esse L com essa perninha puxada, tem esse outro L bem mais decorativo. Vou deixar esse outro, deixar bem decorativo. Enfim, são só algumas variações que a gente consegue fazer, que não são tão conhecidas, mas já dão uma outra cara para o texto que vocês estão escrevendo. E se você quiser apenas descobrir quais são as opções de glifos que você tem, para escolher uma boa fonte que tenha várias possibilidades, né, diferentes variações, você pode sempre ir aqui em tipo, em glifos, e aí você consegue colocar aqui em cima a fonte inteira, e aí dá para dar uma olhada, né, em cada uma das fontes que você tem no seu computador e ver as opções que traz. Então, como eu falei, tem fontes que vão trazer mais opções, tem fontes que vão trazer menos opções. E aqui eu coloquei fonte inteira, mas você pode escolher também algum tipo específico de caractere para indicar, né? E aí é só vasculhar e descobrir o que você precisa, tá ok?
Então, até aqui nós vimos como trabalhar a partir de fontes que já existem no Illustrator, ou que vocês tenham baixado para o programa, enfim, fontes que já estão prontas. A partir de agora, a gente vai ver então como trabalhar com fontes próprias de vocês, com tipos próprios de vocês. E aqui a gente vai começar partindo de um trabalho manual. Então, eu fiz aqui para vocês, né, enfim, escrevi alguma coisa, agora eu não trabalho com lettering, então tá bastante amador, é realmente apenas um exemplo para poder mostrar para vocês como que a gente faz isso no Illustrator, tá bem? Então, meu negócio aqui é o Illustrator e não o trabalho manual. Eu finalizei aqui, então, e só mais um detalhe, a partir dessa forma que vocês criaram, né, vocês conseguem utilizar tanto o preenchimento sólido de cor, como está aqui, quanto criar gradiente, ou mesmo aplicar algum tipo de padrão. Então, eu fiz isso, eu já preparei um padrão aqui. A gente já viu isso em outra aula sobre padrões, né? Eu apliquei na linha, deixa eu inverter aqui, ó, tá aqui aplicado. Então, essa aqui foi uma forma então, da gente trabalhar com né, um tipo manual, a partir então né, de uma foto, de uma coisa que vocês fizeram à mão. Então, passou por todo o processo de vetorização e de refinamento, e agora está aqui com todas as vantagens que o digital permite, né, da gente poder mudar rapidamente preenchimento, escala, enfim, e aplicar isso em qualquer projeto. Agora, o processo que a gente viu é um processo que depende da gente fazer um lettering manual e aí passar para o computador e digitalizar, né? Agora, se eu contar para vocês que tudo poderia ser muito mais fácil, pode, tá? Se a gente tiver uma mesa digitalizadora em casa, ajuda muito, muito, muito o processo. Eu tenho uma, eu vou mostrar para vocês como é que faz com mesa, caso você tenha também, poder acompanhar. Então, a ideia, a gente vai usar essa ferramenta aqui, o Brush, o pincel, tá? E a gente vai começar criando um novo pincel, um pincel caligráfico. Então, abrir aqui no menu de pincéis, um novo pincel, pincel caligráfico, ok. O que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu quero mexer um pouquinho no formato desse pincel. Vou mexer no tamanho, tá? Eu gosto de botar um tamanho considerável aqui. Colocar um ajuste pela pressão da caneta e a variação. Quero variar bastante esse pincel, tá? Então, eu quero perceber realmente que teve uma mudança significativa na hora que eu coloco pressão na caneta. Ok, então o que aconteceu? Estou com o pincel, ó, faço pressão, ele enfim, responde à pressão que eu estou fazendo, né? E com essa possibilidade aqui, eu vou então fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Olha só, não ficou legal, né? Botei pressão demais. Então,
Percebem que tem um lagzinho? Não estou com um computador com uma placa gráfica tão boa, então, para a gente mexer com esse tipo de trabalho que eu estou mostrando agora para vocês, o ideal é a gente ter uma placa de vídeo, né, melhorzinha. Não é meu caso no momento, então eu fico um pouquinho mais limitada, tá? Mas olha só como rapidamente a gente acabou fazendo, já dando conta. E o que é melhor, já está aqui como vetor. No momento, na verdade, ele está como linha. Se vocês abrirem, a gente consegue ainda editar essas linhas e corrigir alguma imperfeição da forma, tá? Mas eu não quero como linha, eu quero como objeto. Eu vou deixar assim, não vou refinar agora, tá, gente? Selecionei, eu venho aqui em objeto, eu venho em caminho, como tornar traçado. O que aconteceu? Aquilo que eu tinha antes, agora é uma forma. Na verdade, são várias formas, né? Cada linha, ele criou uma forma. Então, eu posso editar a partir dessas formas, da mesma maneira que eu editei antes. Então, só que agora eu só tenho que fazer pequenas correções. Então, acaba sendo muito mais fácil, né, o trabalho do que o trabalho que eu tinha antes, tendo que começar do zero a minha edição, tá? Eu não vou chegar a editar agora, eu só quis mostrar para vocês o caminho que existe, essa possibilidade. E se você gosta dessa área gráfica, vale muito a pena investir em uma mesa digitalizadora, tá? Ajuda bastante o trabalho. E seja pelo processo manual ou totalmente digital, se você criar todo um conjunto aí de caracteres, né, de uma possível fonte, você pode criar sua própria fonte. Então, esse processo é um processo que ele se inicia no Illustrator, ou pelo menos ele passa pelo Illustrator para a gente fazer a vetorização desses caracteres, que é só um exemplo, né? Não tem todos eles, faltam eles em maiúsculo, falta com os acentos especiais, em C cedilha também, alguns que são importantes para a gente. Mas, de qualquer maneira, o Illustrator ele não faz sozinho todo o processo para criação de fonte. Quer dizer, sozinho não, né? A gente não consegue fazer no Illustrator totalmente o processo. Depende de plugins externos e plugins que muitas vezes são pagos. Então, a gente não vai chegar a ver esse processo completo, mas o mais importante aqui, que é ligado, né, à nossa disciplina de computação, é justamente a criação, então, essa parte de tipografia, para vocês aplicarem em uma embalagem. Então, não tem necessidade realmente de vir a desenvolver toda uma fonte nova. É porque existe muita possibilidade. Quando você for desenvolver alguma coisa, dificilmente você vai fazer um texto totalmente novo. Você vai pegar o que já tem pronto e o que você vai fazer de novo vai ser provavelmente para o nome ali de um produto ou para uma logomarca, enfim. É para alguma coisa muito específica, certo? Então, essas foram as ferramentas principais para o trabalho com texto no Illustrator. Não são as únicas, não se esgota aqui. Na verdade, tem muito mais coisa que dá para fazer. E uma série também de efeitos. Na internet está cheio de tutorial para efeitos de tudo que é tipo. Bota gradiente, faz efeito retrô, coloca grama, enfim. Tem várias possibilidades, certo? Aqui a gente só mostrou a base e a partir daqui você trabalha conforme as suas necessidades para o projeto específico.